Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. Hoje com mais uma edição da série especial Histórias Inspiradoras. Saudamos o nosso palestrante, o diretor-presidente da AMJD Administração e Participações, conselheiro de administração e acionista das empresas Randon Corp, Astor Schmidt, que logo mais falará sobre a sua história de vida. Confiram agora nos telões as empresas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente Celestino Louro. Cumprimento nosso palestrante, empresário, integrante da nossa diretoria, amigo dessa casa, Astor Milton Schmidt. Nosso prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, presidente da Câmara de Vereadores, vereador José da Bros, a imprensa, senhoras e senhores. É com grande alegria que hoje nós realizamos mais uma RA especial da série Histórias Inspiradoras. E estamos mais felizes ainda em receber o empresário Astor Milton Schmidt, uma pessoa que é motivo de grande orgulho para todos nós, que irá compartilhar conosco sua jornada empreendedora. Nascido em Veracruz, caxiense de coração, formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Astor Milton Schmidt é um exemplo brilhante de dedicação, visão e perseverança. Seus mais de 45 anos de vivência internacional nos negócios foram construídos sobre uma base sólida de grande conhecimento e experiência. Em sua vasta expertise em diversas áreas, da governança corporativa a entidades empresariais, até o comércio internacional, a contribuição do seu Astor para o setor empresarial gaúcho é inegável. Sempre demonstrou seu compromisso com a ética, com a transparência e com as melhores práticas da gestão. Sua dedicação e disposição são evidentes também no envolvimento com a diretoria desta casa, com a diretoria de Planejamento, Economia e Estatística. E lá já se vão alguns anos em que seu conhecimento impulsiona o trabalho desta importante diretoria da nossa SIC. Hoje, portanto, teremos a oportunidade única de aprender com as suas experiências, absorver seus conhecimentos e sermos inspirados por sua trajetória de sucesso. Seu currículo é extenso, mas permitam-me citar algumas das suas atividades.
O seu Schmidt é sócio proprietário e diretor-presidente da AMJD Administração e Participações. É vice-presidente do Conselho de Administração da Fras-le. Foi diretor corporativo e de relação com investidores da Randon Implementos e Participações. Foi vice-presidente do Conselho de Administração do Banco Randon e também integrou conselhos consultivos da Master, da Jost Brasil, todas integrantes da Randon Corp. Exerce ou exerceu a atividade de conselheiro de administração e conselheiro consultivo nas empresas Veronese, Stara, Borrachas Vipal e Curotel. Enfim, meus amigos, tenho certeza de que a sua palestra nos fornecerá insights valiosos e nos motivará a buscar o melhor nas nossas próprias jornadas profissionais. Seu Astor, agradecemos imensamente por compartilhar seu tempo e seu precioso conhecimento. Sua presença aqui hoje é um testemunho do compromisso da SIC em trazer líderes visionários para enriquecer nosso ambiente empresarial e apoiar o desenvolvimento de toda a nossa comunidade. Que este encontro seja motivo para alcançarmos novos patamares nas nossas vidas e nos nossos negócios. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, antes da nossa palestra, lembramos que as perguntas devem ser realizadas pelo aplicativo Slido, utilizando o código que consta nos telões. Convidamos para a sua palestra nosso convidado, Sr. Astor, por gentileza ao palco, seja muito bem-vindo. Bem, meus caros, me permitam dizer bom dia a todas e a todos. Muito prazer em estar com vocês hoje e, sobretudo, pela oportunidade única de estar aqui nessa tribuna, né, com o objetivo de relatar a vocês algumas coisas vivenciadas ao longo da vida pessoal e profissional da gente, né? Eu vou fazer assim, tipo de uma verdadeira abertura de baú, né? Procurando resgatar coisas de passado menos e mais distante. Porém, antes eu gostaria mais uma vez de agradecer sinceramente ao convite que recebi da SIC para esta oportunidade hoje, né? Um cumprimento muito especial ao presidente Celestino, e ao cumprimentá-lo, eu cumprimento todas as autoridades, lideranças, amigos, empresários, e principalmente aqueles representantes do que eu posso chamar da velha guarda, que eu vejo em grande número aqui hoje, e isso me emociona muito, né? Sem dúvida nenhuma, eu espero não frustrá-los. Vou dividir experiências vividas, né? Falando um pouquinho da minha história pessoal, minha origem, a história profissional, que desde logo, eu devo dizer a vocês, se desenvolveu em 2 grupos empresariais aqui da nossa cidade, né? E nada mais do que isso, e simples assim. Também, desde muitos anos, me envolvi em atividades, e me envolvo em atividades comunitárias, associativistas, etc., que eu vou relatar alguma coisa para vocês. Então, sem dúvida nenhuma, é por aí. E no que diz respeito, então, iniciando a nossa história pessoal, a origem brasileira da minha família iniciou em 1862, quando aqui aportou
o senhor Gottfried Schmidt, nosso patriarca, vindo de Weiskirchen, na Renânia-Palatinado. Isso está lá no ocidente alemão, próximo à fronteira com hoje Luxemburgo e França. A imagem que vocês veem aí é a família Schmidt, liderada pelo seu primeiro brasileiro, que foi meu avô, no dia que completava 50 anos de casado, lá nos idos de 1957. Nasci na região, em Vila Teresa, na localidade de Ponte Andrés, hoje município de Veracruz. Muitos de vocês certamente não ouviram falar em Ponte Andrés. Isso até hoje é o fundo da colônia, né? Então a origem foi, sim, muito digna, porém humilde e muito interiorana, né? Desde cedo, né? Isto me marcou muito. Atualmente estou com 80 anos, tenho 64 de atividade formal, né? E esta imagem aí é minha, com alguns meses e bem vestidinho para ir à missa de domingo, né? Que era uma coisa absolutamente essencial na nossa vida naquela época, né? Fiz a escola elementar, numa escola comunitária da comunidade religiosa, ao lado da igreja. Quando a gente não se comportava direito, tinha que ajoelhar no milho, né? O segundo grau, já tive a oportunidade de migrar para a cidade, fiz no Liceu São Luís, em Santa Cruz do Sul, né? E posteriormente, saindo lá do interior e me transferindo para Porto Alegre, trabalhando de dia, estudando de noite, conseguimos concluir a universidade, posteriormente pós-graduação, etc. Meu desligamento, vamos dizer assim, com a terra natal, foi lá por 1958. E naquela oportunidade, a gente saiu com uma mensagem que foi a minha estrela de toda a vida que aqui eu registro, em que, da intimidade da família, na mesa, a gente recebia os conselhos. E a simplicidade da minha mãe e do meu pai sempre nos dizia, a mim e a meu irmão, observem 3 coisas na vida se vocês querem ir para frente. Creia em Deus, respeite a sua família e seja direito. Isto a gente levou na mala de casa e penso que carrego até hoje. Naquela infância, até 1957, obviamente as atividades que eu tive foram aquelas muito óbvias de interior, atividades domésticas. Como pai e mãe tinham sua atividade, as atividades domésticas era a limpeza, a arrumação da casa, era carpir o pátio, era varrer o pátio, era limpar o galinheiro, era limpar o viveiro de coelho, que era a carne dos domingos, né? E por aí vai. Essas coisas muito simples, né? Paralelamente às atividades da colônia, quando, nos períodos de férias, fora da escola, ia para a roça, e ali as atividades de fazer pasto, cuidar dos animais, etc., era atividade de rotina, era isso que a gente fazia, e tinha que fazer, porque na família todo mundo tinha que se ajudar, era uma coisa coletiva, nunca isolada, e foi uma experiência que muito me ajudou durante toda a vida. A partir da conclusão do curso secundário, meu pai, com a tradicional simplicidade de então, disse, olha, filho, agora você tem estudo, eu concluí o 2º grau, agora você tem estudo, está na hora de ir trabalhar. Ato contínuo, saí de casa, me transferi para Porto Alegre, sozinho. Eu acho que naquela época saí de Vila Teresa
e se transferir para Porto Alegre era um ato de coragem, porque era um mundo completamente desconhecido para alguém do interior. Comecei a trabalhar lá, né? Na fase de formação, porque eu priorizava, acima de tudo, e sonhava fazer um curso universitário, profissional. Fiz de tudo um pouco. Era um período de subsistência, que foi de 1958 a 1965, aproximadamente. Nesse período, as atividades foram múltiplas, formais, algumas até informais, né? Mas, basicamente, auxiliar de oficina, período que eu aprendi bastante, foi numa oficina de desmontagem de veículos e recuperação de peças, em Porto Alegre, né? Depois, como torneiro mecânico, auxiliar de escritório, quando eu já consegui subir alguns degraus, assessor de vendas e por aí vai. E aqui eu mostro para vocês o que era naquela época uma coisa que hoje não existe mais. Aos 16 anos eu fiz a minha carteira de trabalho do menor. Está aqui estampada. Esse documento eu guardo com muito carinho. Naquela época, aos 16 anos, você era elegível a uma carteira de trabalho do menor, para trabalhar formalmente, e tinha o direito legal de meio salário mínimo. Era isso que este documento representava. E foi através desse documento, eu tenho os primeiros registros de atividade profissional. Posteriormente, já meados da década de 60, de 66 a 75, eu tive a primeira experiência como profissional, começando como estagiário e posteriormente sendo incorporado à empresa, né? E aqui na nossa plateia, eu vejo duas pessoas com as quais eu tenho muito carinho que testemunharam isso. Vejo o Raul Tessari e vejo o Martins, né? Lá na então Nicola, hoje Marco Polo, foi onde eu iniciei a minha vida e lá também, a parte desses queridos colegas, tínhamos um líder que muito marcou a minha vida, que era Paulo Bellini. Foi uma rica experiência, um período de quase uma década que trabalhamos juntos e experimentei algumas experiências bem interessantes. O início foi, obviamente, no chão de fábrica, dada a minha formação. Eu concluía um curso de engenharia mecânica, já tinha muita prática de oficina, de fábrica, tinha uma profissão que, graças ao Senai, eu conquistei, de torneiro mecânico, né? E me iniciei, obviamente, no chão de fábrica, em atividades de manutenção, de instalação de processos industriais, ferramental, dispositivos de montagem, controle de qualidade, bastante incipiente e rudimentar naquela época, mas já havia o que era fundamental, a vontade de fazer bem feito. E foi a maneira de sistematizar a vontade de fazer bem feito. Estas atividades oportunizaram um crescimento, assumindo rapidamente liderança de grupo, gestão industrial, etc. Participei, naquele período, de vários projetos externos muito interessantes e que nos davam uma experiência bem legal. No final dos anos 60, começo dos 70, fui transferido a Porto Alegre para tocar a produção de uma indústria de ônibus que foi adquirida pela então Nicola Marco Polo, que era Carrocerias Elisiário, lá em Porto Alegre. Isto foi uma oportunidade bastante rica. Mais tarde, um pouco, uma transferência para Salvador para exercer atividades num joint venture da então Marco Polo com Cummins
dos Estados Unidos e Van Hool da Bélgica. Foi um período também muito rico, onde eu iniciei na atividade industrial e rapidamente passei para comercial e comecei a ter uma experiência de mundo muito interessante. Na mesma época, 2 projetos externos de instalação de unidades de montagem de CKDs produzidos aqui em Caxias do Sul e montados e acabados lá fora. Participei de 2 projetos, um em Valência, na Venezuela, e Venezuela de então, era 69, 70 por aí, era o país referência da América Latina. Era o país rico, é o país que todos podiam tudo, que tinha o mais alto poder e qualidade de vida. Nós, brasileiros, olhávamos aquilo quando eu cheguei em Valência, digo, puxa vida, será que um dia a minha Caxias do Sul vai ser algo parecido? Porque realmente era um país majestoso, né? Ruas, estradas, urbanização, aeroportos, tudo era de primeiríssima qualidade, né? Hoje é aquilo que vocês sabem, né? Portanto, essa é uma grande lição. O sucesso do passado não é necessariamente sucesso para o futuro. Accra, em Gana, foi outra aventura. Naquela época, Gana era uma colônia inglesa, na África Ocidental. Lá, repeteco da mesma coisa, instalação de linha de montagem de CKDs, né? E uma primeira experiência muito interessante. Lá, além de conviver com uma colônia inglesa na África, né, o parceiro, fornecedor de chassis para os ônibus, então, era uma empresa japonesa, Hino. Foi a primeira vez na vida que lidamos com japoneses. Isso também foi uma experiência muito rica, porque a cultura deles e a nossa era absolutamente diferente. Mas, enfim, esse período foi ainda um período de progresso profissional, por um lado, de participar de um grupo empresarial que se expandia rapidamente, e vejam o que é hoje, né? Dispensa comentários, e para mim foi também o início de subir os degraus da escadinha profissional na vida, né? Muito, muito importante, e tenho dessa época uma recordação muito grata. A partir de 76, ingressei na hoje Randon Corp, lá se vão 47 anos, né, de ligação, e se o futuro permitir, eu ainda não penso em parar, porque eu acho que eu estou muito jovem para fazer esse negócio. Na Randon Corp, o meu ingresso foi uma coisa extremamente casuística. Eu trabalhava com muita satisfação lá em Salvador, na Bahia, e um dia encontrei no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Raul Randão. Eu estava em São Paulo, estava me dirigindo de volta a Salvador, e ele, mais ou menos no mesmo horário, tinha, então, um voo para Porto Alegre. Nos encontramos, conversamos, etc., e a gente já se conhecia desde os meados dos anos 60, porque no início da minha trajetória na Nicola, eu senti falta de ter uma especialidade em solda. E aí eu fiz um curso de soldador, patrocinado pelo então Centro de Indústria Fabril, nas oficinas da Randão, cuja imagem dos anos 60 é a que aparece aí na tela, né? E a partir daí nasceu uma empatia entre mim e Raul, conversávamos de vez em quando, e ele, lá no aeroporto, tomando um café, me contava que estava construindo uma fábrica nova, com equipamentos novos e aquele negócio todo, e disse, olha, eu tive um incidente de percurso aí,
meu gestor de fábrica, meu líder de fábrica, que ia abraçar esse negócio todo, teve um problema de saúde, um aneurisma, muito jovem, que o deixou incapacitado. Era, para quem se recorda, Olivar Sartori, jovem engenheiro, muito bem reputado na Randon, da época, que teve esse aneurisma com 33 anos de idade, infelizmente ficou incapacitado. E eis que, com esse casuísmo, surgiu a minha oportunidade. Eu me vi como sucessor de um grande gestor, eu me vi como o desafio da convivência com um novo grupo que eu não conhecia, isso me amedrontava um pouco, né? Mas via na empresa uma série de oportunidades e, sobretudo, a oportunidade de voltar para o Sul. Eu, sinceramente, depois de 5 anos de Nordeste e de rolando por alguns lugares no mundo, aí na África e na América Latina, eu tinha vontade de voltar para o Sul. E digo, puxa vida, aqui se abriu uma bela oportunidade. E cerca de 1 ano depois desta conversa inicial com o Raul, eu acabei ingressando e tive as boas-vindas não só dele, mas também de um ex-colega de trabalho na Nicola, que era o João Luiz de Moraes, né, que exercia a gestão financeira naquela época. Então, tinha uma âncora de gente conhecida que ajudou a gente a andar. Bem, em meados dos anos 70, foi concluída a tal da Fábrica Nova. E ela foi o resultado de busca de recursos com uma abertura de capital protagonizada em final de 72, começo de 73. E no vácuo dessa abertura de capital, surgiu a necessidade de um desenho, de uma estrutura de gestão que o mercado esperava. E essa imagem mostra o que, no final dos anos 70, foi, penso que, a primeira e pioneira estrutura estatutária de governança e gestão da empresa. Foi constituído um conselho de administração e uma diretoria executiva. A cara do conselho de administração é que vocês veem aí, ele era liderado, cujo presidente era Raul Randão, tinha a participação de João Luiz de Moraes, de Olívio Colliver e de Hercílio Randão, saudosa memória. Na diretoria executiva estávamos eu que vos falo, Erino Tonon, Valtuir Clarencio Perini e Ivo José Scott. Este foi o primeiro grupo de gestão com conotação, vamos chamar assim, estatutária, profissional e focado. Isso hoje é uma obviedade, mas voltem para o final dos anos 70, quase 50 anos atrás. Era algo muito extraordinário e muito bem feito por os padrões da época. Bem, o que se passou depois disso? Nos anos 70, 80, nós vivenciamos lá um ambiente de trabalho novo, moderno, equipamento novo, produção seriada, layout planejado, enfim, todos esses negócios de fábrica que vocês conhecem. Experimentamos um período de crescimento muito acelerado, na época puxado, sem dúvida nenhuma, pelo milagre brasileiro. Nós, naquele período, tivemos uma expansão muito rápida, não só da unidade nova de Caxias do Sul, como novas unidades instaladas Brasil afora. Em Curitiba, em São Paulo, com fábrica nova na Vila Maria, em Uberlândia, em Belo Horizonte, em Serra, no Espírito Santo, em Cabo, no Pernambuco. Enfim, houve uma expansão quase que explosiva da empresa. Também as primeiras experiências de fusões e aquisições datam daquela época. Houve a aquisição, em 77, 78, da totalidade das ações do maior concorrente da Randão, então, que era a Rodoviária S.A., aqui em Caxias do Sul.
No vácuo da aquisição da rodoviária, veio uma coisa muito interessante, e aqui algumas pessoas hão de se recordar. A rodoviária controlava uma empresa encarroçadora de ônibus, chamada Nimbus, aqui na Vila São José. E a Marco Polo, a seu turno, operava uma fábrica, uma unidade de semi-reboques frigoríficos, que chamava Marcofrigo. Evidentemente, com a aquisição da rodoviária, nós tínhamos aí a legítima situação de 2 leões numa mesma jaula, se mordendo. Certamente, algum ia sair machucado ou morto, né? Isso nos demos conta na época, e aí foi protagonizada uma articulação com os líderes de então, pelo lado da Marco Polo, Paulo Bellini, pelo lado da Randon, o Raul, né? No sentido de fazermos uma permuta. Vamos parar de ser concorrente? Nos passem a Marcofrigo, nós vamos assumir semi-reboques frigoríficos e vocês levam a Nimbus e toquem o seu negócio. Lembro de um episódio que tive oportunidade de participar ativamente, e o nosso companheiro João Luiz de Moraes, que já era conselheiro na época, também conhecia os dois lados, porque ele tinha trabalhado também na Nicola, né? Houve uma permuta e um acordo selado numa churrascaria, depois de alguns vinhos, no sentido de que, bom, nós, Randão, não vamos nos meter em transporte passageiro e vocês, Marco Polo, não se metem em transporte de carga. Até hoje, isso não está escrito em lugar nenhum, esse negócio é respeitado. Tomem assim. Ocorreu naquela época. Também na década de 70 e 80, nos tornamos a primeira montadora de veículos automotores aqui no Rio Grande do Sul, através de um acordo de tecnologia com a Kockums da Suécia, para fabricar caminhões fora de estrada, pesados aqui em Caxias. Criamos a primeira unidade no exterior, que foi Randão del Paraguai, que por uma série de razões não vingou muito tempo, mas não deixou de ser um aprendizado de como fazer negócio fora do Brasil. Bem, passaram-se os anos de 80 e começou, aliás, passaram-se os anos de 70 e no início dos anos 80, o milagre brasileiro mostrava claros sinais de deterioração. O quadro econômico, cada dia mais difícil, mercado caiu, e, finalmente, em meados de 82, o ministro da Fazenda era Delfim Neto, foi decretada a moratória da dívida externa brasileira. Aquilo foi um episódio marcante, porque tudo parou. Financiamento, crédito bancário, mercado, atividade econômica, etc., né? E nós, que estávamos muito alavancados, bastante endividados pelo rápido processo de expansão, no momento em que o sistema financeiro se fechou, entramos em parafuso e tivemos que apelar pelo favor de uma concordata, hoje recuperação judicial, para buscar a nossa sobrevivência e enfrentar um quadro de clara insolvência. Foi um período muito difícil, foi complicado, muito sofrido, porque, inclusive, na rua, a gente era objeto de chacota por conotação de incompetência, por conotação de irresponsabilidade, enfim, até de honestidade em certa dimensão. Então, a pressão psicológica naquela pequena Caxias de então foi muito forte. Do noite por dia, sem crédito, sem fornecedor, sem dinheiro, só com conta para pagar. Foi um quadro, posso lhes dizer, que eu não gostaria de repetir. Foi muito difícil, complicado, mas também foi uma situação em que muitos do grupo saíram do barco, né?
mas um núcleo básico permaneceu. E esse núcleo básico proveu o processo de recuperação que foi se consolidando, e já em 84, 85, a empresa se mostrava reestruturada, se mostrava bastante arrumada sob o ponto de vista econômico, financeiro, etc., né? Nós produzimos um enxugamento de custos histórico para qualquer tipo de despesa, mão de obra, outros custos, etc., né? Produzimos um plano de desinvestimentos corajoso. Boa parte, para não dizer quase todas as unidades adquiridas na expansão de 70 foram alienadas, foram transformadas em concessionários, etc., etc., né? Tudo com o objetivo de angariar recursos para o processo de saneamento. Duas coisas importantes. Eu sempre digo que Deus também olha para baixo para a gente. Tivemos, em 83, um golpe que eu chamo, em certa dimensão, de sorte. E talvez numa dimensão muito importante, resultado da nossa persistência e resiliência. Nós disputávamos um grande contrato na África, na Argélia, e eis que nos caiu no colo um contrato de venda de cerca de 11 milhões de dólares na época, e para terem uma ideia, nossa recuperação judicial, nossa concordata, apontava para uma inadimplência de 9 milhões. Então, da noite para o dia, se criaram condições de recursos por um casuísmo de fechamento de um negócio naquela fase mais difícil, e isto ajudou demais no aceleramento da nossa recuperação na época. Outro ponto importante foi a redefinição do nosso core business. Mas o que nós sabemos fazer bem? Essa era a pergunta que nos fizemos. Chegamos à conclusão que nós tínhamos competência melhor em duas áreas de negócio: autopeças e sistemas automotivos voltados para a aplicação em semi-reboques, caminhões, ônibus, etc., veículos comerciais, e o nosso braço de montadora de veículos rebocados, reboques e semi-reboques e veículos especiais. O resto a gente cindiu, vendeu, fechou, etc., etc. Nós tínhamos incursões na área imobiliária, agrícola, reflorestamento, empresa de transportes de carga, corretora de seguros, enfim, a gente, quando via uma pomba passando, agarrava. Isso, evidentemente, não foi muito eficiente. Era uma perda de foco e deu no que deu, né? Eliminamos tudo isso. Também, ainda na década de 80, nós, com a nossa inquietude, nós éramos irrequietos verdadeiramente, a começar pelo nosso grande líder, e nós éramos, vamos dizer assim, consequência disso, né? Nós éramos contaminados por essa inquietude. Queríamos de novo reiniciar um processo de rápida expansão. Só que não tinha grana, não tinha tecnologia e o mercado brasileiro era limitado. Então começamos a buscar processos de associação com sócios renomados, principalmente fora do Brasil, e o primeiro joint venture foi a Master em 1986. E o instrumento estratégico desse joint venture, na nossa ótica, era ter um parceiro que aportasse recursos, que era tudo que a gente não tinha, e eram limitados, que aportasse tecnologia e experiência de mundo, e que aportasse mercado em alguma dimensão. As três coisas foram conquistadas, nasceu a Master, que hoje está aí, é a maior fabricante, mais renomada fabricante de freios e sistemas de freio para veículos comerciais no país. Também, no período da retomada, uma forte atividade
com foco no comércio exterior, foi encetado porque nos demos conta, com a experiência do negócio relevante que fizemos na Argélia, que o mercado externo era muito importante para agregar competitividade, para expandir negócios e escala de negócios, e funcionava como um amortecedor das sucessivas crises internas aqui no Brasil. Isto é respeitado até hoje, até com bem mais ênfase e com bem mais eficiência do que naquela época, né? Amortizava-se as crises internas, né? Dos anos 90 até agora, se passaram uma série de coisas, eu juntei aí para me recordar, mas eu começaria dizendo que é um período de mais de 30 anos de forte expansão e crescimento dos negócios dentro e fora do Brasil, certamente a partir daquela base que foi criada lá atrás. A estratégia de joint ventures teve um impulso muito forte. Criamos lá atrás o joint venture com a Carrier para produzir equipamentos de refrigeração e climatização em ônibus, né? Com a Jost da Alemanha, elementos de acoplamento e articulação entre veículo, trator e semi-reboques, novamente com a Meritor dos Estados Unidos, na que é hoje a Suspensis, empresa líder na área de suspensões e eixos para caminhões, ônibus, semi-reboques e por aí vai. Cresceu nossa capilarização no mercado doméstico internacional, com redes de concessionários cada vez mais ampla e abrangente, né? Fábricas, unidades de montagem, centros de distribuição, etc. Isto quanto às atividades de negócio. Nas atividades de gestão, uma série de coisas, depois da recuperação da empresa, começaram a ser implementadas. Eu vou tentar lembrar algumas. Primeiro, o aprimoramento e a profissionalização da gestão e da governança. Nós sentíamos, e isto hoje tem ênfase especial, pelo que eu percebo, era algo muito importante. Quer dizer, aprimorar o capital humano, ter um capital humano de mais valor, de mais aderência, de mais comprometimento e por aí vai. Uma segunda iniciativa extremamente importante, a prática e as disciplinas de planejamento estratégico e orçamentário. Até o início dos anos 90, as coisas eram um pouco no feeling, na percepção, sem muita ciência. As coisas eram porque a gente achava que dava para ir e tocava, né? Os controles, sobretudo econômicos, financeiros, se limitavam a controle de caixa, disponibilidade bancária, contas a pagar e contas a receber. E se disso havia um saldo positivo, estava tudo bem. Tá? A partir do início dos anos 90, nós sentimos que era preciso olhar para frente com mais método, com mais organização, com mais intercâmbio, etc., né? E também introduzir metas, controles e instrumentos de planejamento orçamentário. Isso foi uma mudança muito importante daquela época. Também a valorização de stakeholders. Nós nos demos conta, mais do que nunca, que a gente não pode ficar sozinho, e sozinho não faz nada. Então, a valorização do cliente como o maior ativo e o mais robusto ativo da empresa, se dando conta que este cara chamado cliente é o que paga as contas da gente. Se não houver o cliente, não tem negócio, não tem empresa. É ele que paga e ninguém mais. Tá? Isto era algo muito importante. Colaboradores e empregados. Nós cedo aprendemos que para ter
gente que realmente contribui, que puxa o barco, que faz andar, elas têm que ter 3 características. Primeiro, bem preparados. Isso, às vezes, até conta com a sorte, ou não sorte, de achar alguém preparado, alguém bem educado e esta coisa toda. Buscar gente preparada. Buscar gente comprometida, que tenha compromisso com a causa, que vista a camisa, que sinta orgulho de trabalhar onde trabalha, de colaborar, né? E terceiro, obrigação nossa como empresário, recompensar adequadamente. Naquela época também, na década de 90, surgiram 2 iniciativas importantes. A primeira, nós começamos a praticar participação em resultados no chão de fábrica. Se a memória não me trai, o ano era 92. Isto no Brasil, naquela época, era algo ainda muito mais exceção do que regra. Eu me lembro que alguns especialistas em legislação trabalhista nos alertavam, diziam, olha, vocês estão se metendo aqui num beco sem saída, esse negócio vai dar problema. Direito adquirido, não sei o quê. Resultado, começamos o processo lá nos anos 90, eu nunca tive notícia de uma confusão trabalhista séria em função disso. Sempre correu normal e foi uma decisão absolutamente de exceção naquela época. O conceito da remuneração variável. Hoje isso é uma coisa absolutamente normal em tudo que é lugar. Outra iniciativa muito importante, na segunda metade dos anos 90, a estruturação do que é hoje a Randon Prev, em que nós províamos um sistema com contrapartida da empresa para previdência complementar dentro do grupo. Essas iniciativas na área de recursos humanos, evidentemente, melhoraram incrivelmente o capital humano da empresa. Fornecedores, com os quais a gente brigava mais do que conversava, passaram a ser olhados como parceiros, né? O sistema financeiro, nós, sem crédito e sem capital, não íamos a lugar nenhum. E nos demos conta que nós tínhamos que nos abrir, nós tínhamos que buscar parceiros, não só dentro do Brasil, mas principalmente fora. Eu lembro que quando houve o processo de aquisição das ações da Fras-le S.A., lá em meados dos anos 90, esta operação obteve recursos e fundos para a capitalização da empresa naquele período, da International Finance Corporation, que era um órgão do Banco Mundial, instalada lá nos Estados Unidos, que foi o primeiro grande provedor de crédito e de capital com subscrição de ações que nós vivenciamos na nossa história de internacionalização do sistema financeiro. Hoje, como vocês vão ver mais tarde, o quadro de acionistas da Randon Corp conta com uma parcela muito relevante de investidores estrangeiros. Esta história começou a ser escrita naquela época. Ultimamente, a empresa também tem sido recorrentemente reconhecida pelas suas iniciativas na área de pesquisa e desenvolvimento, inovação, né? Interação com agentes de inovação, Instituto Hélice, institutos de tecnologia, start-ups, etc., etc., coisa que eu, como aposentado, olho com muito carinho e muito entusiasmo, porque isso certamente vai contribuir com a perenização das empresas. O último ponto que eu recordo dessa trajetória até hoje foi, a partir de 92, nossa configuração societária, eu sempre digo isso, era um pouco que nem uma teia de aranha. Era difícil de ser entendida.
nós tínhamos 3 empresas abertas com ações negociadas em bolsa, Rodoviária, Randão Nordeste, Randão S.A., e isto gerava um potencial de conflitos, principalmente entre minoritários, de uma forma bem séria. Então, optamos por buscar ajuda e começar um processo que eu diria de reconfiguração societária, por um lado, e iniciar um processo de sucessão em todos os níveis na empresa, começar pelo presidente e terminar no chão de fábrica. Esse processo foi iniciado, se buscou auxílio externo, as consultorias de advogados, de psicólogos, de especialistas em estrutura societária, etc., né? E aí 3 coisas foram claramente delineadas naquela época. A primeira é uma configuração societária limpa e clara para todos os stakeholders. Surgiu na época a estruturação da hoje Dramd, que é a holding da família Randão, controladora do grupo. As empresas tiveram a criação de uma holding principal, que na época chamava Randão Participações S.A., onde nós centralizamos toda a estrutura de capital, de gestão estratégica, conselhos, etc., e era a única empresa aberta do grupo com ações negociadas em bolsa. As outras todas foram, ao longo do tempo, sendo fechadas. Também naquele período, as primeiras regras de sucessão na empresa, de um modo geral, a barreira dos 60 anos, quando chegava a 60 anos de idade, deixava a empresa e caminhava para uma sucessão. Isso se aplicou em todos os níveis, e a consequência disso, por exemplo, nas pessoas que foram, por assim dizer, os pioneiros desta fase que iniciou com a Fábrica Nova, que eu falei lá atrás, o nosso patriarca, Raul Randão, deu o exemplo. Foi o primeiro sucedido, deixou a diretoria executiva lá nos idos de 2009, certamente não foi fácil para ele. Em 2013 chegou a minha vez, que era outro dos antigos na época, né? Em 2016 chegou a vez do Erino Tonon, e isto fechou o grupo, vamos dizer assim, pioneiro. Posteriormente a isso, né? O nosso querido Davi Randão, que eu vejo aqui, iniciou e gestou e terminou seu período de gestão executiva. Hoje está o Daniel. Enfim, até os dias atuais, isto que começou a ser gestado lá no início dos anos 90, mostrou resultados surpreendentemente positivos e melhorou muito a qualidade de gestão, governança, e os negócios de lá para cá só fizeram evoluir. Eu dou muito valor a esse ponto, porque nos meus anos de Caxias, que é a cidade que eu adotei e que me considerou cidadão caxiense desde 2001, né? Eu olho com muita preocupação o que eu chamo de sucessões mal-sucedidas. São muito frequentes na nossa comunidade empresarial. E encontrar instrumentos para evitar isso, perenizar a empresa, às vezes é um desafio muito maior do que a gente imagina. Afortunadamente, na Randon Corp, até a CRI, depois de 30 anos dessa prática, as coisas têm andado bastante bem. Nesse ponto eu vou dar para vocês alguns indicadores que certamente são conhecidos, que são públicos, eu vou somente recordar. Esta construção, cujos pontos principais eu coloquei, e pelo menos foi aquilo que eu participei, experimentei, senti, às vezes, com grandes frustrações, na maioria das vezes com grandes satisfações, né? Esta construção
em que cada um botou alguns tijolinhos nessa obra, ela resultou em alguma coisa. Primeiro, uma presença global. Essa tela mostra para vocês onde as empresas Randon Corp estão no mundo. Podem ver que estamos aí em 4 continentes, na Ásia, na Europa, na África, na América do Sul e na América do Norte. São uma série enorme de operações que nos conferem claramente o status de empresa global, sem nenhuma dúvida. Né? Alguns indicadores. A empresa é líder em todos os principais segmentos de mercado que atua. É referência. Em 2022, para aqueles que leram os relatórios, a empresa teve uma receita de 16 bilhões de reais. Para quem saiu zerado da concordata, é um belo avanço, eu penso. As receitas geradas no exterior, no ano passado, somaram 436 milhões de dólares. Foi fechado o ano, eu não tenho o número atual, com 17 mil empregados diretos. Muitas cidades não têm isso de população aqui na região. 32 fábricas no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na África e na Europa. Né? Presença em 120 países e mais de 50 CNPJs no grupo. Essa é, com alguns indicadores, a história que até aqui a gente vivenciou, a gente acompanhou. É verdade que eu estou fora da atividade executiva desde 2013, mas guardo laços de relacionamento muito afetivo, muito sadio com a empresa. Ainda tenho uma ligação bastante forte, principalmente através de conselho de administração, e por aí vai. Isso eu acho que é muito importante. E para finalizar, com todo esse esforço de capilarização do portfólio de investidores, essa é a estrutura de acionistas do grupo hoje. 39,6% grupo controlador, 20,5% de investidores institucionais brasileiros, 20,4% de investidores institucionais estrangeiros, localizados principalmente na América do Norte, na Europa e secundariamente no Oriente Médio e na Ásia, né? E também um portfólio de pessoas físicas acionistas, que somos 19,5% do capital total. E para terem uma ideia de como isso capilariza, no fechamento de 2022 eram mais de 41 mil acionistas. É uma corporação legítima e que certamente inspirou a denominação hoje de Randon Corp, entre outras coisas, né? O que produziu esse sucesso? Eu acho que algumas coisas muito simples. Eu me lembrei de 5 delas. Primeiro, cultura empreendedora. Ter a ousadia, a coragem de encarar as oportunidades e bancar os riscos. Segundo, acreditar em tecnologia, inovação e qualidade. Fazer bem feito, fazer melhor. Isto sempre foi um dogma, né? Capital humano, já falei bastante. Preparado, comprometido, bem recompensado. Cliente, o cliente majestade maior. É o ativo maior e o mais robusto. Também já falei bastante nisso. E o capital financeiro? Você ter o acesso a ele, seja com crédito, seja com parceria ou associação, seja através de investimento. E para conviver com isso é preciso uma coisa muito simples: credibilidade. Também uma parcela muito interessante da minha vida, eu dediquei uma energia muito forte a atividades comunitárias e associativistas. Muitos de vocês, se não a maioria, me conhece,
E aqui eu simplesmente listei algumas das entidades que ao longo do tempo eu fui participando. A ANFIR, Associação Nacional de Fabricantes de Implementos Rodoviários. Nós criamos aqui dentro desta casa, numa iniciativa, naquela época, de Raul Randão e Valair Hélio Wozniak, de Sapucaia do Sul, a ANFIR, Associação Nacional de Fabricantes de Implementos Rodoviários. Hoje é uma entidade nacional, com sede em São Paulo, reúne todas as empresas desse setor de negócio. O CIMEF, em São Paulo, tive longa convivência, é o nosso Sindicato Nacional da Indústria de Materiais Ferroviários e Rodoviários, e a oportunidade de presidir entre 1989 e 92. O CIMEX, nosso CIMEX aqui de Caxias, longa convivência também, tive a oportunidade de presidir entre 92 e 98. Fiergues, me iniciei lá quando terminou minha gestão no CIMEX, em 92 até 2011, e a partir da gestão do nosso prezado Dagoberto Godoy, exerci por várias gestões a vice-presidência da casa, né? A SIC, nossa casa centenária, eu comecei a frequentar em 1977, Celestino, são os escassos 46 aninhos aí, né? E tenho enorme apreço por esta casa, onde talvez, a nível de associativismo, eu tenho a mais longa convivência. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, onde entre 95 e 2013 eu fui membro do Conselho Empresarial. A Fundação Centro Tecnológico Automotivo, que até hoje eu presido, foi a fundação que acessou e destinou os recursos para a construção do Centro Tecnológico de Mecatrônica e Autotrônica, aqui no Complexo Senai, de Caxias do Sul, no campus da universidade. Da nossa universidade, participei do Conselho Curador e também do Conselho Diretor, em 2 períodos distintos, Conselho Curador entre 2000 e 2007, e Conselho Diretor da Fundação em 2016 e 2017. Festa Nacional da Uva, SA, cujo conselho eu permaneço até hoje, e até que o nosso prefeito nos ature lá, né, prefeito? Tive participação também na diretoria regional do Senai, Câmara de Comércio Exterior da CNI em Brasília. No tempo do governo Brito, quando se atraíam montadoras aqui para o Sul, se criou o Instituto Gaúcho de Estudos Automotivos, e uma das grandes conquistas na época foi, em 2000, a instalação da GM em Gravataí. Né? O MOB Caxias, associação que reúne a sociedade civil organizada, meio empresarial, que é o maior patrocinador do MOB, o meio acadêmico, representado pela nossa universidade, a sociedade civil organizada, através da UAB, associações de moradores de bairro, sindicatos profissionais, etc., e o poder público municipal. O MOB também, desde 2022, começou a tomar uma abrangência regional muito interessante, onde procuramos comunizar reivindicações e fatos e desafios que possam nos conduzir à revitalização do nosso desenvolvimento econômico e social. Também participo ativamente do Rotary. Eu já estou sendo chamado a atenção de que o tempo está se esgotando, eu peço mais uns minutinhos. Sempre que eu falo na experiência pessoal, e que se resume nisso que eu apresentei para vocês, eu costumo dizer que, na minha opinião, uma das frases que mais me impacta é aquela que diz que o sucesso é conquistado
por quem sabe o que quer e aonde quer chegar. Escolhe o melhor caminho e o melhor jeito de caminhar. E aí, cedo ou tarde, as coisas acontecem. Para finalizar, eu queria fazer um comentário relacionado à minha família, que está aqui estampada nesta imagem, e também tem a participação da minha esposa, Dúnia, que está me prestigiando aqui hoje. Sem dúvida nenhuma, sem uma família saudável, seria, eu penso, muito difícil poder vivenciar e contar estes fatos que eu procurei aqui declinar para vocês hoje. Há 45 anos passados, né, Dúnia, nós acordamos uma caminhada conjunta, que já é longa e oxalá dure para sempre. Vieram Fábio e Stefani com essa caminhada, mas nessa família relativamente pequena, nestes longos 43 anos, tivemos sim momentos de enorme alegria e também momentos de apreensão, mas sempre imperou o respeito, a tolerância, a persistência, né? E uma saúde de relacionamento, de amizade muito forte. Sem dúvida nenhuma, se nós os quatro não tivéssemos praticado hoje, a gente não seria assim tão solto para se dedicar à vida em todos os seus pontos, seja profissional, comunitária, social, associativista e por aí vai. Eu acho que a família nisso representa um esteio muito forte e eu gostaria de fechar dizendo que reconheço isso, prezo muito isso e acho que foi uma bênção ter isso. Isso eu reconheço publicamente. Eu tenho uma família que, para mim, é diferenciada, podem crer. E isso é extremamente importante e repito. Muito obrigado, Dúnia. É isso aí, pessoal. Convidamos ao palco nosso presidente Celestino para o momento de perguntas, por gentileza. Obrigado. Seu Schmidt, como eu costumo dizer aqui, como é delicioso, como é saboroso nós podermos compartilhar a história vinda da própria história. A história contando a sua história é maravilhosa. Parabéns, parabéns por essa jornada. E o senhor nos mostrou aqui vários elementos que nos levam a reencontrar o valor do trabalho, da dedicação, do envolvimento com as nossas causas. Por vezes, nós somos induzidos a pensar que nós transformamos qualquer coisa sem esses ingredientes. Não é possível. Obrigado por essa sua contribuição. Eu tenho aqui inscritos o Daniel, que quer fazer algumas considerações a respeito da sua fala. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Schmidt, parabéns, sempre é um orgulho poder ouvir, e a história do Schmidt parte, é a história nossa, da Randon Corp, lembrando principalmente os fundadores, meu pai e meu tio. E o que você falou é o que nós sempre acreditamos, é o que os fundadores sempre acreditaram, é baseado em pessoas. E, sem dúvida, o Astor Schmidt foi uma das pessoas que fez a diferença na Randon Corp. E quando a gente tenta continuar olhando para frente, para o futuro, trazendo toda a inovação e tecnologia, nada disso vai adiante se não tiver essas pessoas. E nós colocamos muito o nosso propósito de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. E o Schmidt isso, ele conecta as pessoas, conecta o mundo. Então, assim, eu vou falar, né, Schmidt, quando tua história aqui, seria bom tu contar um pouquinho, porque além desse dom da oratória que você tem,
a história do Schmidt, ele sempre fez muito bem a parte de comunicação, negociação e a capacidade de falar várias línguas e negociar em várias línguas, né? Isso, e sempre buscando informação, estando atualizado. Isso, 20, 30 anos atrás, era muito mais escasso do que hoje a facilidade das pessoas têm de buscar informação e aprender várias línguas, né? Então, mais uma vez, parabéns, é um orgulho aqui para a família Randon, né, que o Sérgio Carvalho também é um dos nossos protagonistas atualmente dos profissionais. Então, seria muito importante aqui tu falar um pouquinho dessa história tua, que sempre foi o diferencial da tua vida, e agradecer que continue sendo nosso acionista e nosso vice-presidente do Conselho da Fras, que é um orgulho tê-lo conosco. Obrigado e parabéns. Obrigado, caro Daniel, muito gentil, e em teu nome eu agradeço a prestigiosa presença de vocês, sua, do Daniel. Vejo a dona Nilva, né? De quem eu recebi muitos conselhos bons ao longo da vida, mas enfim, é assim. Muito obrigado. Sr. Schmidt, nós temos aqui então inscrito também o prefeito Adiló, que gostaria de tecer alguns comentários aí. Obrigado, presidente. Não se preocupe que o problema do microfone é um problema mundial, não é só nosso. Isso eu tenho repetido inúmeras vezes, né, D'Ambrosio? Né? Mas, Astor, eu acho que a tua palestra, a tua explanação, pelo silêncio da plateia, poucas vezes visto dessa forma aqui nesta casa, ele dá a conotação, o exemplo do que representou a tua caminhada, a tua trajetória junto a essa família extraordinária que é a família Randão. Quando eu falo Randão, são todos acionistas, funcionários, essa equipe é diferenciada. E Caxias reconhece hoje a importância do grupo que vocês, pela ousadia, dedicação e feeling, né, como investidores, construíram ao longo desses anos todos, muito bem hoje dirigida pelo seu conselho, pelo Daniel, pessoa. Mas eu gostaria da tua parte uma colocação, porque Caxias tem uma deficiência muito grande de infraestrutura e a gente sempre percebe e ouve falar na mão de obra. Qual a importância para Randão, para esse grupo do Senai, da Mecatrônica e da Universidade no crescimento e na pujança hoje da empresa? Muito obrigado. Obrigado, caro prefeito Adiló, pelas referências positivas e elogiosas. Isso me emociona. Eu penso que não se cria nenhum empreendimento sem gente, sem capital humano. E no que diz respeito à formação profissional, eu imagino que o Senai aqui na região sul, e especialmente em Caxias do Sul, tem uma estrutura absolutamente excepcional de ensino profissionalizante. Nós hoje temos, além da nossa tradicional escola Nilo Peçanha, que todos nós conhecemos, que iniciou atividades, me parece que a partir de 42, portanto, se vão aí mais de 80 anos, né? O complexo aí do Centro Tecnológico de Mecatrônica, de Autotrônica, de Metalurgia, de Indústria Plástica, de Construção Civil, enfim, são poucos municípios comparáveis a Caxias do Sul, com 500 mil habitantes, que têm essa estrutura de ensino profissionalizante. E isso, obviamente, contribui de forma decisiva no aspecto do empreendedorismo e do capital humano. Uma época se dizia aqui em Caxias do Sul que no meio empresarial da indústria, até os anos 70, 80, começo dos anos 90, aqui nessa casa eu ouvi, prefeito, repetidamente, que 50% ou 60%
dos empreendedores industriais de Caxias, aqueles que foram a base do desenvolvimento industrial da nossa região, saíram dos bancos da Nilo Peçanha. Eu tenho extremo apreço, participei anos da diretoria regional do Senai lá em Porto Alegre, e isso foi um motivo de grande alegria. A instalação da mecatrônica e da autotrônica aqui em Caxias, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, foi algo muito inédito, fundamental, e a nossa articulação empresarial aqui em Caxias do Sul contribuiu muito para essas conquistas. E por que a gente se envolveu tanto? É obviamente porque é um investimento com altíssimo retorno. E oxalá que esta qualidade, essa capilaridade e capacidade de formar gente a nível profissionalizante continua. Não há indústria sem isso. Muito bem, Sr. Schmidt, para as suas considerações finais, leve no seu coração o respeito, a admiração que toda essa atenta plateia lhe dispensou e o carinho que essa casa tem pela sua caminhada, pela sua longa jornada aqui, 77, mais de 40 anos, o senhor disse muito bem, sozinho não se faz nada. E juntamente com as suas considerações finais, eu sempre coloco um desafio a cada um dos nossos inspiradores que aqui estão, para que compartilhe conosco algum momento que, quem sabe, tenha perdido o sono, algum desafio, quem sabe, que tenha se mostrado maior do que a capacidade de superá-lo, mas que foi superado. Um pouco de dificuldade. Nós gostamos de aplaudir, sim, exemplos positivos, mas também aprender com algo que não foi tão bom. Então, junto com tudo isso, as suas considerações. Bom, pessoal, eu estou muito contente, muito feliz hoje, primeiro com a presença de todos vocês. Eu percebo a casa cheia de empresários, de amigos, de colegas, ex-colegas. Eu não vou citar nomes, porque se eu fizesse isso, eu seria injusto com uma série deles que eu vejo com muito carinho aqui na minha frente. Mas tenho a certeza que, para mim, foi uma oportunidade importantíssima de troca de experiências. Eu estou sempre à disposição, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa muito direta, muito simples, gosto de gente, gosto de me comunicar, gosto de conviver. Acho que, às vezes eu digo, eu não nasci para ficar sozinho, não consigo fazer isso. Tá? Então, essas coisas todas é que puxam a gente. Quanto à história que eu relatei a vocês, caro presidente Celestino e caros amigos aí presentes, sinceramente, se vocês gostaram, se eu declinei algo de útil, se foi bem apresentado, eu saio daqui mais feliz do que entrei. Se frustrei vocês, sinceramente, me desculpem, talvez a minha capacidade não tenha chegado onde vocês imaginavam, e aí peço humildemente desculpas por vos ter frustrado. Seja como for, muito obrigado e até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Schmidt. Obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. E na próxima segunda-feira teremos mais um encontro aqui nesse mesmo local. Obrigado, uma boa e produtiva semana a todos.